Hoje a gente mergulha de cabeça em um dos textos mais instigantes e perturbadores de toda a história do pensamento humano. Com certeza. É um daqueles textos que mudam tudo, né? Exato. Bom, esta é mais uma imersão profunda do podcast Psicanálise em Áudio do Instituto Dias Vieira. E dando continuidade ao nosso estudo detalhado, focado nas obras e na vida do Freud, o material de hoje é especial. É um momento de ruptura. Isso é o momento exato em que a psicanálise rompeu definitivamente com a moral social da época dela. A gente vai destrinchar hoje o livro 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, que foi publicado lá em 1905. E o que torna essa nossa análise de hoje tão fundamental. O nosso objetivo principal aqui não é só revisitar os conceitos básicos da obra, sabe? Claro, vai muito além do livro em si. Exatamente. A missão é entender a magnitude desse impacto estrutural. É compreender como esse texto provocou um verdadeiro ostracismo acadêmico, um choque intelectual na Europa do início do século XX que não tinha precedentes. Foi um escândalo, né? Total. O Freud pegou absolutamente tudo que a psiquiatria, a biologia e a sociedade vitoriana acreditavam saber sobre o desejo humano e subverteu a lógica de uma forma irreversível. E para quem nos escuta entender o peso real dessa subversão, a gente precisa muito visualizar o cenário histórico e científico antes de 1905. Onde a história fica realmente interessante é quando a gente olha para a visão médica dominante da época. Que era de um reducionismo extremo. Muito extremo. A sexualidade era classificada estritamente como um instinto biológico. Era vista só com o foco na preservação da espécie. Sabe, o consenso clínico ditava que esse instinto tinha um roteiro super fixo. Um roteiro que a natureza supostamente ditava. Isso. Acreditavam que o instinto era inenadamente direcionado ao sexo oposto e, o que eu acho mais curioso, que ele despertava magicamente só com a chegada da puberdade. A infância era romantizada como um período de inocência divina, um vazio absoluto de pulsões. E é justamente contra essa visão higienista e bem conveniente, diga-se de passagem, que acontece a verdadeira ruptura analítica do Freud. Ele chuta a porta dessa visão, né? Ele não só introduz uma nova teoria de comportamento, ele forja um vocabulário clínico inédito para dar conta do que ele estava observando na escuta dos pacientes dele. E é aí que entra a distinção crucial entre instinto e pulsão, ou Triebe no original em alemão. Essa diferença é a chave de tudo. Exato. Porque, pensa bem, o instinto pressupõe o comportamento que é biologicamente programado. Ele tem um objeto e uma finalidade fixos, tipo um passarinho que constrói um ninho da mesma forma sempre. Já a pulsão é outra história. A pulsão é uma exigência de trabalho imposta ao aparelho psíquico. É uma força, uma energia constante que exige satisfação. Só que os caminhos para alcançar essa satisfação são incrivelmente plásticos, muito variáveis. É. E o brilhantismo daquele primeiro ensaio, que ele chama de As Aberrações Sexuais, tá em como ele desmonta esse instinto engessado que você citou através de 3 pilares conceituais que são claríssimos. Sim, ele desmembra a sexualidade. Exato! Primeiro, ele desvincula a sexualidade da genitalidade, ele demonstra que o corpo inteiro é um mapa erotizado capaz de ser fonte de prazer e não só os genitais. E, em segundo lugar, ele argumenta que o objeto sexual não é pré-determinado pela biologia. O objeto é contingente. Isso. O objeto é simplesmente aquilo através do qual a pulsão consegue atingir a meta dela. Pode ser qualquer coisa. E isso nos leva direto ao terceiro pilar, que é a própria meta sexual. A meta não se restringe de forma alguma à cópula reprodutiva. A meta da pulsão é a satisfação, a redução de uma tensão interna. Ponto. E quando Freud estabelece isso, que a meta varia, que o objeto é substituível e que o prazer vai além dos genitais, ele não está só listando comportamentos curiosos. Ele está demolindo a definição clínica de normalidade daquela época, né? Sim, ele destrói a base da psiquiatria clássica. Os grandes psiquiatras contemporâneos a ele, como Krafft-Ebing, por exemplo, eles pegavam práticas que desviavam da reprodução e rotulavam tudo, categoricamente, como doenças degenerativas.
E aí, eu confesso que como leitora, eu reajo sempre com muita surpresa intelectual a esse movimento do Freud. Porque ele pega essas chamadas perversões e tira elas daquele campo da patologia isolada, alienígena. É uma audácia imensa para 1905. Uma audácia enorme. Ele propõe que essas expressões não são anomalias que invadem um corpo sadio, do nada, são só variações possíveis, desdobramentos totalmente lógicos da nossa própria estrutura pulsional. Todo mundo tem o mesmo maquinário psíquico básico, a diferença entre o normal e o patológico vira uma questão de grau, não de natureza. Perfeito. E é dessa constatação estrutural mais profunda que emerge aquela frase famosa e que quase sempre é muito mal compreendida. A afirmação de que a sexualidade humana é polimorficamente perversa em sua origem. Ah, essa frase deve ter causado um infarto coletivo na sociedade da época. Com certeza causou. Mas, diferente do que o senso comum acha, ela não carrega um juízo de valor ou uma acusação moral. É uma descrição puramente técnica do aparelho psíquico da criança. É importante esclarecer bem isso. Sim, a sexualidade é polimorfa porque a pulsão pode assumir múltiplas formas e achar satisfação em várias zonas erógenas diferentes. E ela é perversa num sentido psicanalítico bem estrito. No sentido de que ela se desvia do caminho da reprodução, certo? Exatamente. Ela perverte, ou seja, desvia daquele caminho único voltado para a reprodução biológica. A criança, logo no alvorecer da vida mental dela, já carrega essa disposição fragmentada. E se a ideia de uma disposição múltipla já dava calafrios na elite médica, o segundo ensaio onde o prédio cai de vez é onde a estrutura da psicanálise bate de frente com a moralidade tradicional da forma mais violenta. O segundo ensaio é o verdadeiro epicentro do escândalo. É, porque focar na sexualidade infantil atinge um nervo central dos valores vitorianos. A tese de que a sexualidade não surge do nada na adolescência, mas está presente ativamente desde os primeiros dias de vida da pessoa, muda a nossa lente sobre o desenvolvimento humano. A criança não é mais um receptáculo passivo de cuidados. Ela se revela como um sujeito ativamente desejante. E para quem já acompanha o básico da psicanálise, a sequência daquelas fases do desenvolvimento psicossexual, a fase oral, a anal, a fálica, isso já é um terreno um pouco mais familiar, mas a leitura aprofundada desse texto mostra que isso não é só um calendário biológico. Não é um checklist de pediatra. De jeito nenhum. Trata-se de como cada fase atua organizando a estrutura do sujeito, a relação dele com a falta, com a demanda e com o outro. Na fase oral, não é só a boca funcionando como zona de apaziguamento. É a primeira incorporação que o sujeito faz do mundo externo. É como a criança traz o mundo para dentro, né? Isso. O bebê descobre que o alívio da tensão não vem exclusivamente do leite como nutrição, mas do ato de sugar em si. Ele cria um prazer autoerótico que se apoia na função vital de se alimentar, mas que se desvincula dela muito rápido. E aí, quando a gente avança para a fase anal, a coisa fica mais densa. A complexidade das relações de poder aumenta demais. O foco do prazer vai para o controle dos esfínteres, claro. Mas a leitura clínica mostra que é muito mais do que só o treinamento para ir ao banheiro. É o momento da inserção dramática da criança na ordem da demanda do outro. Total. A criança percebe que ela tem autonomia, que ela pode reter ou ceder algo do próprio corpo como resposta ao que os pais ou cuidadores estão exigindo. É a primeira grande negociação de poder e autonomia que a gente enfrenta na vida. E esse tensionamento todo atinge um ápice na fase fálica. É aí que o enigma da diferença anatômica introduz a questão da castração de uma forma inestrapável. A curiosidade da criança sobre os corpos não é uma curiosidade científica fria, é uma investigação supercarregada de angústia. Angústia sobre o que ela tem, o que o outro tem, o que ela pode perder. Exato. E é nesse terreno comparativo que o Freud joga a semente do que mais para frente ele vai consolidar como o complexo de Édipo. A organização fálica é aquele momento crítico onde a criança tem que se posicionar diante das leis de interdição e do desejo dos pais. Depois de todo esse turbilhão investigativo das fases iniciais, o livro descreve a entrada da criança no período de latência. E é aí que entra um mecanismo psíquico muito sofisticado do Freud.
A energia pulsional não é desligada na tomada, como muita gente achava. Ela passa por uma sublimação fortíssima. É essencial entender a sublimação aqui. Para quem quer aprofundar esse conceito técnico, a sublimação é redirecionar essa energia que tem uma origem sexual para alvos que não são sexuais, alvos que são valorizados pela cultura e pela sociedade. Então, aquela voracidade de investigar os corpos vira um ímpeto para o aprendizado na escola e para fazer amigos. E esse redirecionamento é vital para a cultura. A latência é a fase que constrói os diques morais da mente. O pudor, a repugnância moral, os ideais de beleza, tudo isso vai servir para conter ou canalizar as pulsões no futuro. Mas e na prática? Para a vida de quem escuta a gente, como isso se aplica? A aplicabilidade disso é que a forma como a gente atravessa cada uma dessas fases deixa marcas estruturais. Marcas que não se apagam nunca. A infância é o grande ateliê onde a nossa mente forja defesas e fixações. Se acontece uma frustração muito grande, ou até uma gratificação excessiva em uma fase, parte da energia pulsional fica ancorada ali, fixada. O que explica as cicatrizes que a gente vê na fase adulta. Sintomas que paralisam a pessoa, traços muito rígidos de personalidade, padrões de relacionamento que só destroem. Frequentemente, a clínica mostra que isso tudo é reedição daquelas fixações primitivas. Sem dúvida. Tem um exemplo riquíssimo nas discussões clínicas que é a neurose obsessiva. Aquela rigidez, a necessidade extrema de controlar tudo, um perfeccionismo que paralisa a pessoa, ou a dificuldade de mostrar afeto. Isso pode ser lido como ecos literais de um conflito que não foi resolvido lá na fase anal. O adulto continua, sem saber, repetindo a dinâmica primária de reter ou ceder sob o olhar julgador do outro. E a mesma lógica serve para a histeria. As manifestações histéricas quase sempre apontam para impasses profundos que se estabeleceram lá na fase fálica e na travessia do Édipo. O sintoma adulto nunca cai do céu, né? Nunca. O sintoma é sempre um substituto muito engenhoso de uma satisfação infantil que foi reprimida, mas que acabou achando uma via de escape. A infância fornece o vocabulário inconsciente para o nosso sofrimento e para o nosso desejo hoje. Fascinante. E se essa matriz psíquica infantil é tão forte e determinante para o resto da vida, isso obriga a gente a repensar o terceiro ensaio do livro, o ensaio sobre as transformações da puberdade, porque a ciência da época achava que a puberdade era o marco zero do sexo. O que era um erro enorme, segundo o texto. Fica bem claro na leitura que a puberdade não inaugura o desejo de forma alguma. Ela só impõe uma reorganização dramática num sistema que já funcionava a todo vapor. É uma revolução na economia da mente. Como a gente viu, na infância, as pulsões agiam de forma parcial, fragmentada, buscando prazer no próprio corpo. Com as transformações biológicas imensas da puberdade, o aparelho mental é obrigado a fazer uma nova síntese. Ou uma integração de tudo aquilo. Isso. A zona genital assume a primazia sobre as outras zonas erógenas, estabelecendo uma meta biológica mais próxima da reprodução. Só que a exigência psicológica mais difícil da adolescência é de ordem exogâmica. Que é a necessidade inadiável de buscar um objeto de desejo fora da família. Sair daquela zona segura. O adolescente tem que retirar aquela carga afetiva pesada que estava depositada nos pais e lançar essa energia no mundo externo, para achar novos objetos amorosos. Esse processo de separar, de elaborar a perda dessa proteção da infância é provavelmente uma das travessias mais dolorosas que a gente passa no desenvolvimento. É muito conflituoso. E é aqui que eu vejo um dos maiores momentos ahá da obra. O fato mais impressionante é que, apesar de toda essa reorganização biológica e social que a adolescência cobra, a estrutura infantil que foi forjada lá atrás jamais é apagada. O psiquismo não deleta arquivos antigos. Pelo contrário, ele usa essa base. Essa infância fornece a infraestrutura permanente onde a sexualidade adulta vai operar. O jeito que a pessoa aprendeu a pedir amor e a lidar com a dor da frustração vai continuar sempre ancorado naquelas experiências primeiras. Todo adulto carrega essa infância psíquica consigo. O adulto opera todo santo dia através da infância psíquica dele.
O parceiro muda, o cenário da vida muda, a capacidade de reproduzir entra na conta, mas o roteiro de buscar prazer e evitar a dor foi escrito muito cedo. E é por isso que um adulto que sabota a própria carreira sem parar, ou que entra em relacionamentos abusivos repetidos, na verdade está lidando com as mesmas correntes pulsionais que tentava domesticar lá na infância. E quando a gente entende a vastidão dessa teoria, fica muito cristalino o motivo de a Sociedade Vienense ter cancelado Freud em 1905. O escândalo e o ostracismo fazem sentido. A psicanálise obrigou a humanidade a descer de um pedestal moral muito confortável. Exigiu que a gente se olhasse no espelho sem ilusões. E as críticas da época focaram em 3 acusações pesadas. A primeira foi a de profanar a imagem da criança, dizendo que ela tinha pulsões ativas. Acabou com a ideia do anjinho puro. A segunda foi o pansexualismo. Acusaram ele de reduzir toda a grandiosidade da mente humana, a nossa arte, a nossa cultura, a um mero instinto sexual raso. E a terceira grande resistência foi que ele supostamente ameaçava destruir os pilares morais da Europa. Só porque ele tratou o desvio da norma reprodutiva não como uma doença para ser extirpada, mas como um componente inerente da mente. Mas o que as pessoas ignoram até hoje é a própria definição que o Freud deu para a palavra sexual. Esse é o ponto fundamental para defender o verdadeiro propósito dele. O texto deixa claríssimo que ele não estava falando de sexo no sentido carnal estrito. Ele mapeou a dinâmica da energia vital, que depois ele chamou de libido. Ele estava descrevendo uma energia psíquica estruturante. Exato. Ele não era um legislador ditando a moralidade pública. Ele era um investigador clínico rigoroso. Quando ele diz que as bases da vida mental repousam na sexualidade, ele está mostrando como as nossas primeiras interações de corpo e afeto esculpem a nossa mente. A teoria das pulsões não é um manual de comportamento. É a descrição da matéria-prima da nossa mente. E ele precisou arrancar aquela lente do preconceito vitoriano para conseguir enxergar as engrenagens da nossa condição. Ao fazer esse balanço dinâmico da obra hoje, a gente percebe o quanto as contribuições foram gigantes. Ele estabeleceu o conceito de pulsão, colocou a infância como a formadora do sujeito e criou a base para a teoria das neuroses. Os 3 ensaios reconfiguraram totalmente a forma como a gente entende a nossa motivação. A infância deixou de ser só uma sala de espera passiva para o corpo crescer e virou o grande laboratório de quem nós somos. O livro revelou essa ligação profunda entre o desejo inconsciente, a formação do sintoma e a história do indivíduo. A obra consolida a psicanálise como a verdadeira teoria do desejo. O Freud tirou o sexo da jurisdição moral e punitiva e colocou ele no núcleo estrutural da mente. Mais do que falar de sexo, ele explicou como a gente se torna quem a gente é. A infância não é uma data no calendário, é uma força contínua no presente. Uma mudança de paradigma intelectual que ainda desafia muita gente hoje. E, olha, para que a gente continue a destrinchar ideias tão complexas e essenciais como essas, o engajamento de quem nos escuta é muito importante. Fundamental. Então eu peço que se inscrevam no canal do Instituto Dias Vieira, curtam os nossos vídeos, comentem as impressões de vocês sobre essa teoria pulsional e compartilhem esse conteúdo. É essa participação ativa que permite que a gente mantenha o podcast Psicanálise em Áudio, levando essa nossa jornada pelas obras e pela vida de Freud adiante. E para fechar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão instigante para quem nos acompanha. Se a infância não é só uma fase passageira, mas a matriz estrutural da mente, e se a gente carrega essa nossa infância psíquica para sempre em tudo que a gente faz... Onde isso nos leva? A pergunta é, até que ponto as nossas escolhas adultas mais complexas, como quem a gente ama desesperadamente, o sucesso que a gente persegue ou os medos que nos paralisam, não são, no fundo, apenas ecos muito bem disfarçados daquelas mesmas pulsões infantis que a sociedade tentou tanto esconder lá em 1905.